Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a mais esse nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Nós estamos entrando no mês de dezembro, né? Nesse mês de tantas reflexões do Natal, do nascimento do Cristo, e a luz que a doutrina espírita nos traz a respeito desse momento, né, ímpar que marcou e marca a humanidade. E nós estamos aqui, nesse mês, vamos refletir brevemente sobre algumas passagens do livro Boa Nova, que o Celso está colocando aí para a gente, Boa Nova, né, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que foi escrito em 1940. Então nós temos aí 85, quase um século desse livro, né? E nós trazemos aqui hoje uma querida irmã, companheira de muitos anos do Samaritano e do movimento espírita como um todo. Ela é educadora, evangelizadora, professora de yoga. Ela traz então com a sua sensibilidade algumas reflexões a respeito dessa passagem, desse livro. Então nós estamos falando de Simone Lima. Olá, Simone. Olá, Bira, companheiros de jornada, companheiros de internet, o pessoal do movimento espírita e quem é simpatizante, né, dessa obra gigantesca que chega até os nossos corações. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Celso também, que está aí dando suporte. Isso aí. A gente fala boa tarde, boa noite, bom dia, porque em vários lugares, né, da onde vai chegar. Mas então a nossa querida Simone está falando lá de Dom Viçoso, sul de Minas Gerais, lá bem do interior, né, Simone? Bem no interior, é uma cidade pequena, 30 minutos depois de São Lourenço, na Serra da Mantiqueira. Olha que beleza, nós tivemos a oportunidade de estar aí, e olha só que magnífico, né, o que a tecnologia nos traz, né? A bênção de estarmos aqui refletindo um pouquinho, lugares tão distantes, né? Refletindo um pouco do Evangelho. Então, Simone, nós estamos aqui para refletir um pouquinho de uma passagem desse livro, né, que a gente citou, que é o Boa Nova, que o Celso colocou aí a capa para a gente, e o capítulo, né, que fala de Jesus com Bartolomeu, sobre o bom ânimo, né? O que esse capítulo, assim, te toca mais o coração, o que ele pode nos trazer nesses dias, né? Não somente nesses dias, né, do período de Natal, mas na nossa vida, na nossa jornada. O que te toca mais o coração dessa obra, né, como um todo, e especificamente nesse capítulo, né, que nesse encontro, né, que tem aqui esse diálogo de Bartolomeu com Jesus. Então, quando a gente vai pensar no Evangelho, vai pensar em Jesus Cristo, é muito movimento que a nossa alma sente, né? Essa aproximação do Mestre, esse desejo de compreender aquelas palavras de um espírito puro e de modo que alcancem nossos corações, de modo que os nossos corações se movimentem. É muita coisa que mexe com a gente. E através da palavra, da escrita do Humberto de Campos, nós vamos observando assim um fluxo de emoção que esse livro como um todo desencadeia nos corações de quem mexe, né? Então fica um convite para todo mundo mexer nesse livro, tentar ler, escutar. Tem audiobook disponível, tem estudos disponíveis, né? Outros estudos disponíveis. Então, assim, são pontos de contato, de aproximação entre nós e o Mestre, através da ótica do Humberto de Campos, que nos sensibilizam muito. Ele aqui na introdução, ele usa uma expressão assim: hoje não cogito mais de crer porque sei. Humberto de Campos diz isso na introdução do livro, né? E é muito interessante também provocativo a gente mergulhar na história do próprio Humberto, a transição dele, o final dessa encarnação, e aí o desabrochar no mundo espiritual, o percurso que ele fez até ser esse mensageiro para os nossos corações, né? E interessante lá não por isso, não é isso que me toca, eu vou responder a pergunta do Vira já,
Mas lá nessa introdução, assim, no penúltimo parágrafo, antepenúltimo, ele diz assim, que Jesus vê no vaso imundo do meu coração penetrar uma gota do seu amor desvelado e compassivo. Aí ele fala das dificuldades dele e finaliza. Mas como Bartolomeu, já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz que se abrigam em mim mesmo. Então ele vem com essa clareza compartilhar com a gente essa reflexão. E aí numa outra oportunidade fui mexer nesse texto para um estudo específico e fiquei, agora sim, com a pergunta aí do Bira, muito tocada pela descrição. Humberto de Campos faz uma descrição profunda, poética também, né? Assim como Amélia Rodrigues, muito poética desses encontros de Jesus com os apóstolos, com os discípulos, com a população. E ele vem assim, falando de pequenos detalhes. Que detalhe que me pegou nesse capítulo? Nem todos os outros, mas de alguma forma, né, a gente vai mergulhando no livro, o livro faz a gente mergulhar em nós mesmos. Uma frase em que ele diz assim, que no diálogo, Jesus tocou o ombro do Bartolomeu. Então, se a gente está mergulhado na leitura, mergulhado nas reflexões, essa imagem é quase uma sensação, né? A sensação de, e se fosse no meu ombro? Que interessante, né? E a gente, então, identifica cada vez mais as nossas necessidades, como ele traz aqui na introdução, né? Cada vez mais pode ser muito intenso, e talvez com certeza a gente não identifica nem um milésimo, né, das nossas necessidades. Mas abre o nosso coração de uma forma delicada e tranquila para lidar com o que em nós está em processo de elaboração, com o convite que a vida nos faz para manter o bom ânimo, cultivar a esperança ativa, que é o que o movimento espírita traz para a gente, a fala de Jesus traz para a gente, né? O cultivo da esperança ativa, ele provoca na gente ações e não expectativas. Então, nessa história, o olhar, a descrição do Humberto de Campos, o toque de Jesus no ombro de Bartolomeu, o olhar de Jesus para os olhos de Bartolomeu e a percepção que Humberto demonstra de Jesus das camadas internas do apóstolo. Isso me toca profundamente nesse percurso que a gente é chamado a fazer, né, de autoencontro. Então, ele diz no primeiro parágrafo assim, Bartolomeu era triste. E isso é um outro ponto que a gente vai observar assim, o que é tristeza? De que forma cada um de nós encara esse sentimento? Porque a gente vive num mundo em que a tristeza é sempre classificada como absolutamente uma derrota da alma, né? Então, nós vamos observando aqui, depois nas descrições do Humberto, os móveis da tristeza do Bartolomeu. O que é que deixa o Bartolomeu incomodado quando ele olha os sistemas do mundo, quando ele olha a organização da sociedade, quando ele observa a organização da comunidade, quando ele no lidar com a própria família, os companheiros de trabalho, o que é que vai incomodando o seu coração, mas não me parece que seja num posicionamento de crítica crua, crítica só por criticar, é uma observação a partir da esperança que a palavra do mestre gerou no coração dele. Então, esse é um movimento que entristece porque ele não está entendendo ainda. Não é uma tristeza de adoecimento, é uma tristeza de busca. Ele não está entendendo ainda como é que vai relacionar aquele fluxo de esperança que o reino despertou nele com o que ele observa
no próximo, no mundo e até mesmo nele, dentro do coração dele, né? Perfeito, Simone. Nós estamos aqui, passa rapidinho, né? Você que está chegando aqui agora, nós estamos aqui conversando com a Simone Lima, educadora, dinamizadora, palestrante, né, do movimento espírita, a respeito do livro Boa Nova, e especificamente do capítulo Bom Ânimo, né, quando Jesus conversa com Bartolomeu. Você pode deixar aqui as suas reflexões, suas ponderações, e passa tudo muito rápido, né, Simone? A gente já tem mais 4 minutinhos. Então você está trazendo essa questão do Bartolomeu, que parece que ele traduz os nossos desafios, né? Ecoa na gente, né? A gente parece que consegue identificar, olha, ele encontra problemas familiares, ele tem a questão da perda da mãe, né? A questão da dificuldade também do êxito do trabalho, várias situações que repercutem em cada um de nós, não? Sim, sim, é muito atual, como tudo no Evangelho, né? O Humberto de Campos traz esse retrato claro para a gente observar, fazer essa auto-observação e estimular cada vez mais essa busca nossa pelo olhar de Jesus, que está sempre nos observando. Mais adiante, diante dos questionamentos de Bartolomeu, Jesus disse assim, nas palavras do Humberto: achas então que eu teria vindo a este mundo sem a certeza consoladora da implantação do bom ânimo no espírito de todas as pessoas? Mais ou menos isso, né? Olha só. Então, ele dá essa firmeza. Venho do reino do meu Pai cheio de fortaleza e confiança, como que a chamar, evocar nosso olhar para elevar um pouquinho acima do que a gente consegue perceber e começar a criar espaço para vasculhar o que ainda não conseguimos perceber, né? E aí depois ele vai dizer: ouve-me bem, ouve-me bem. É como se estivesse lembrando aquela fala: ouça quem tiver ouvidos para ouvir, né? É verdade, é. A gente está atento para fazer esse mergulho. Diz que tem muita gente desalentada na Terra porque quer colocar a sua vontade à frente da vontade do Pai, à frente da vontade do Reino, né? Então chamando... Tá. Que a gente tem agora um minutinho, né? Passa tudo muito rápido. A gente está aqui terminando esse primeiro bloco, nós vamos ter continuidade no próximo bloco, onde a gente vai aprofundar um pouco mais essas nuances, né, que o livro traz sobre a nossa alma, né, bem ilustrado aqui nesse diálogo com Jesus e Bartolomeu, e reflete a nossa necessidade. Por exemplo, assim, nos dias de hoje, as inquietações, né, com a questão da própria sobrevivência, das perdas, das separações, né, dos entes queridos, tudo isso Jesus vem trazendo esse acalento aí para a gente, esse acalanto para a gente. Então, Simone, um minutinho para você tentar, né, fechar, né, dar mais um contorno nesse teu olhar, porque a gente está chegando no último minuto, que é o nosso tempinho aqui, para que a gente deixe para o próximo bloco a continuidade que você está abordando para a gente. Aqui com Bartolomeu, a gente vai buscando a confiança de abrir nossos corações para o Mestre, na intimidade. Como ele diz, o Pai vê o que se passa em segredo. Então, que legal, que fantástico, que bacana. Então, gente, nós estamos terminando aqui esse nosso primeiro bloco. Você que acompanha aqui o MAP, né, pelas redes sociais, Face, Instagram, YouTube, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a nossa querida Simone, que a gente volta no próximo bloco, conversando um pouquinho sobre o livro Boa Nova, no capítulo Bom Ânimo, muito enriquecedor para todos nós. Muita paz, paz e luz, paz e bem, e até daqui a pouco. Até.